Então, bora lá, pessoal, para mais uma Quinta Milionária, nossa aula semanal que acontece toda quinta-feira, às 7 da noite. E hoje, o tema da nossa aula vai ser: dá para ter lucro na sorveteria sendo um revendedor? Coloque aqui para mim no chat se vocês são revendedores, que eu perguntei lá na chamada. Então, bora lá para nossa Quinta Milionária. Muita gente acha que para revender sorvete, sorveteria não dá certo. Mas, na verdade, é que dá para lucrar sim na sorveteria, revendendo sorvete. Só que tem a maneira certa de você fazer isso, né? E a gente também passou por isso lá atrás. Quando a gente começou com a nossa sorveteria, a gente revendia, fabricava massa e revendia o picolé. Então a gente não fabricava picolé, a gente pegava o picolé de fornecedor. E muitas das vezes eu sei bem a dificuldade que é ser um revendedor de sorvete. E às vezes, né, a dor de um revendedor, e eu sei bem, porque eu passei por isso, é que às vezes trabalha muito com a margem apertada, certo? Não sabe precificar, por isso às vezes não tem lucro na sorveteria, compra caro demais. Eu não sei se é a situação de vocês, mas eu já cheguei a ficar na mão de fornecedor, tipo assim, que ele passava para mim um preço muito caro, e eu ia revender, tinha que vender mais caro ainda. E no final a gente trabalhava muito, certo? Trabalhava muito e não tinha muito retorno. E por que isso acontece, gente? Às vezes o revendedor, ele não consegue enxergar alguns pontos que, para revender, né, precisa ter uma margem boa de lucro, certo? Não é só pegar um sorvete ali, colocar na sua sorveteria e, tipo, não ter noção do que você está fazendo, entendeu? Então, por muito tempo a gente ficou ali na mão de fornecedor, pegando ali para revender, e sem lucro. E por que eu falo para vocês que a gente não tinha lucro? O problema não era o fornecedor, certo? O problema é que a gente não sabia precificar dentro da sorveteria. A gente ficava pegando o sorvete e não tinha noção de como escolher um fornecedor para a gente comprar mais barato, certo? Então, às vezes, a gente ficava amarrada ali. Eu não sei se é isso que acontece com vocês. E, às vezes, isso frustrava a gente na sorveteria, porque a gente ficava tão perdido, porque a gente queria lucrar mais, só que a gente não sabia como lucrar mais ali no sorvete. Então, por muito tempo, a gente ficou sem caminho. Por quê? E por que acontece muitas vezes isso? Para você que revende, igual eu falei, a gente pegava um sorvete e a gente queria vender o mesmo preço que um concorrente nosso. Então, a gente pegava ali um preço caro e queria colocar a mesma margem de que uma pessoa fabricante. E, de fato, é que, quando você é um revendedor de sorvete, dá para você lucrar, sim, só que a margem é um pouquinho menor. Então, como você faz para ter mais margem na sua sorveteria, pegando de revendedor, certo? Você tem que fazer ações para vender mais na sorveteria, para sobrar mais lucro. Dalília, qual que é essa porcentagem ideal para quem revende? Menos 20% de lucro. Quando você tem 20% de lucro, já sobra mais dinheiro no seu bolso, certo? Então, entra aqui um ponto muito importante. Por quê? Porque quando você revende, você tem que ter mais estratégia para atrair cliente, certo? Para ter mais volumes de venda, porque aí sim você vai conseguir um faturamento mais melhor dentro da sorveteria. Por quê? Porque daí você vai ganhar mais na escala. E tem produto certo na sorveteria, que você pega de revendedor, que dão alta margem de lucro. É aí que você tem que pensar bem, escolher um revendedor certo, aí na sua realidade que você está, certo? E tem muitos modelos de sorvete ou até de lojas para vocês revender o produto que dão alta margem de lucro. E, às vezes, um erro que eu vejo muito sorveteiro cometendo, e que a gente também cometeu lá atrás, é que a gente começou revendendo sorvete e os picolés, a massa a gente fabricava. E um erro muito grande da gente é a gente embalar numa tabela de um fornecedor tabelado sem estratégia nenhuma, sem saber a porcentagem certa. Às vezes o fornecedor falava para mim, você vai ganhar R$ 1 nesse sorvete. A gente pagava 8, 7 reais num sorvete e ficava com o sorvete parado no freezer. Não tinha estratégia nenhuma para vender mais. Então, às vezes, não é o produto em si ser de revendedor. É qual tipo de produto você está escolhendo para colocar na sua sorveteria. Existe produto que tem alta margem de lucro e existe produto que às vezes você investe dinheiro e fica muito tempo parado na sua sorveteria. Isso aconteceu com a gente lá atrás. Porque a gente queria colocar novidades na sorveteria, coisas diferentes, só que a gente não sabia precificar o nosso sorvete. Aí o que acontecia? A gente pagava caro em um produto, não tinha estratégia de venda, ficava parado no freezer,
certo? E aquele produto demorava muito sair. E a gente investia R$ 1.500 em poucos sorvetes e ficava parado no freezer por muito tempo. Esse foi um erro muito grande, não escolher o produto certo para revender no nosso show. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha no chat. A Shirley revende, Roberto revende, ponto do sorvete revende. Então, voltando aqui, pessoal. Dá sim para ter lucro na sua sorveteria sendo revendedor, certo? Desde que você compre o produto certo, revenda o produto certo, saiba escolher o produto certo, que dá mais margem de lucro para a sua sorveteria, tá bom? E outras coisas também que, quando o revendedor é um revendedor, tem que ter mais cuidado, é com os custos fixos da sua sorveteria. Dalílio, o que é custo fixo? É tudo aquilo que você paga mensalmente na sua sorveteria, que é o custo ali, tipo, vamos supor, aluguel, água, luz, é os custos fixos direto que tem por mês, certo? Então, esses custos fixos, quando você é revendedor, você também tem que tomar cuidado. Outra coisa, cardápio estratégico. Quando você trabalha com revenda, às vezes o seu mix de produtos fica muito limitado na sua sorveteria. Então, você tem que montar um cardápio de forma estratégica para atrair o seu cliente. E, às vezes, muita gente é franquia. A gente tem vários alunos que têm franquia. Então, às vezes, a franquia, sendo um revendedor, ela te limita um pouco, certo? Mas não é porque é uma franquia que você tem que deixar de lucrar na sua sorveteria. Tem o jeito certo de você trabalhar, mesmo sendo uma franquia, escolhendo os produtos certos da franquia para trabalhar, entendeu? Então, e um erro também, quando entra de cabeça sendo um revendedor, um erro muito grande que muitos sorveteiros cometem, às vezes ele quer ser um revendedor, quer entrar para uma franquia, para ter uma facilidade de uma franquia. Só que o que acontece? Ele se joga de cabeça em uma franquia e não escolhe a franquia igual eu falei. Às vezes a franquia é muito limitada, às vezes a franquia não tem um mix bom de produtos, trabalha com um cardápio muito limitado, às vezes ele coloca você em uma situação de produto que o seu público não comporta, onde você vai abrir sua sorvete. Então, tem esses erros também em entrar para uma franquia, ser um revendedor de uma franquia. Então, todos esses passos tem que tomar cuidado. Se caso for para a franquia, quem está aqui e não tem sorveteria ainda, tomar certos cuidados, escolher a franquia certa, que te dá mais margem de lucro, que te dá mais atenção, mais suporte como franqueado, que tem um mix de produto que realmente vai atender o público. Tudo isso influencia para você vender mais na sua sorveteria, entendeu? Voltando aqui, outra coisa, quando vocês são revendedor, vocês têm que ter estratégia no cardápio de vocês para trabalhar certo, aumentando o ticket médio. O que é ticket médio? Quando você revende o seu produto, tem produto que tem mais baixa margem de lucro e tem produto que tem alta margem de lucro. O que tem que fazer? Para você poder aumentar o ticket médio da maneira certa na sua sorveteria, é usar um produto que sai pouco, certo? Que a gente fala dentro do método Rei Leão, a gente usa muito o método Rei Leão para fazer essa categorização dentro do cardápio, certo? Você tem que pegar um produto que vende pouco na sua sorveteria, mas tem alta margem de lucro, e embutir junto com o que vende muito. Por exemplo, aqui na nossa sorveteria, a casquinha nossa, ela dá uma alta margem de lucro. E a gente tem a promoção de pote, que quando é promoção de pote, sai um pouco menor o ticket médio da nossa promoção de pote. O que a gente fez? A gente aumentou o ticket médio, ofertando a casquinha a mais para quem levasse os potes. Então, isso fez com que aumentasse o ticket médio do nosso produto. Para quem ia comprar só o pote por 45, levou mais a casquinha, saiu 55 o ticket médio. Então, isso fez com que aumentasse o lucro do produto, entendeu? Então, tem essas jogadas que dá para trabalhar, né, com uma margem de lucro saudável na sorveteria, mesmo sendo um revendedor. Outra coisa que a gente colocou, dá para você estruturar sua sorveteria e, né, da mesma forma, parar de competir com preço ali na concorrência. Porque quando você é revendedor, você tem que tomar certos cuidados, porque quem fabrica o próprio sorvete, a margem de lucro é de 30%, 35% a margem de lucro saudável, que é quem fabrica o sorvete. E quem revende é um pouco apertada em certos casos, entendeu? Em certos casos é pelo menos 20% de lucro. Se tiver menos que 20%, já não é saudável para a sua operação da sua sorveteria. E tem outro ponto aqui, Dalília, eu tiro menos que 20%, mas tem alguns produtos, porque aí é feito o CMV global da sorveteria, que é outro ponto, que fica para outra aula, mas aí com o CMV global da sua sorveteria, aí você vai entender como balancear a precificação dos seus produtos para você ter mais margem,
certo? Arlete levantou a mão aqui, tem alguma pergunta? Arlete, como montar esse cardápio estratégico? A gente usa o método Rei Leão, gente. Para quem estava na aula 3 da Semana da Sorveteria, a gente explicou o que é o método Rei Leão. E esse método Rei Leão, ele é categorizado em 4 etapas. O produto caramelo, sanguessuga, o produto vira-lata e o produto leão, que são as categorias que qualquer sorveteria tem. E esses produtos, de qualquer cardápio, seja bala, refrigerante, qualquer coisa, entra também na categorização do método Rei Leão, que é onde você vai entender em qual se encaixa cada coisa. Depois que você encaixar, feita a precificação certa, aí você vem na parte estratégica, que é onde você vai ligar os pontos, igual eu falei, da casquinha. A casquinha é mais margem de lucro do que a promoção de pote mim. Então, vou embutir os dois juntos, fazer um combo. Então, aí você vai montando seu cardápio de forma estratégica para que todos os produtos da sua sorveteria se tornem produtos leão. E o que faz um revendedor ter uma alta margem de lucro na sorveteria? Olha, presta bem atenção. O que faz um revendedor ter mais margem de lucro em uma sorveteria é transformar o seu cardápio em mais produtos leões, que é esse produto que dá mais lucro no seu bolso. Como faço para saber se estou com a precificação certa? E como saber se eu estou com um fornecedor bom? Então, aqui entra um ponto bem importante. O fornecedor, ele tem que fornecer o sorvete para você e tem que também, né, fornecer ali uma base boa para você trabalhar com margem na sua sorveteria, certo? A precificação é mais complicada e talvez levaria um tempo aqui na aula para a gente falar, mas essa parte é mais com o Rangel, gente. Deixa eu ver meu água aqui. Respondi a pergunta do cardápio estratégico? Então, o cardápio estratégico é aplicar o método Rei Leão na sorveteria. Entender quais são os produtos que dá mais lucro, menos lucro, o que suga o seu tempo. Então, tudo é escalado e categorizado. Tem produto, quando a gente começou com a sorveteria, tinha muito produto, o que na nossa sorveteria? Vira-lata caramelo, que é o produto que vende muito, os clientes amam, só que não dá lucro para a sorveteria. Ele sai muito, tipo, igual o pote montado, que a gente fazia antes. O pote montado, ele sai muito, mas margem de lucro não dá. Então, o que a gente fez? A gente reprecifica ele. A gente coloca um preço com margem de lucro assertiva. Ele se torna um produto que, quem sabe? Quem estava na aula sabe, gente. Um produto lagarta, que dá muito lucro e vende pouco. E daí depois o que você faz? Você põe estratégia nele para ele se tornar um produto leão. Entendeu? Tipo, é um jogo ali que você vai escalando dentro da sua sorveteria. Mas para uma sorveteria ser lucrativa de verdade, tem que ter mais produto leão na sorveteria, certo? Como faço para saber se eu estou precificando certo? Tem a margem saudável para você precificar na sua sorveteria de forma que você tenha lucro. Igual eu falei, revendedor mínimo não pode ser menos que 20%, certo? Agora, para quem fabrica, menos que 30% já não é bom, porque quando a pessoa fabrica, ela tem mais lucro na sorveteria, certo? Bastante gente revende. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, tem da maneira certa de você ser um revendedor e ter lucro na sorveteria. Não sei se ficou claro para vocês, mas quando você revende, qual cuidado que tem que ter? Trabalhar com um fornecedor certo, que deixa você com margem saudável na sorveteria e não te pressiona demais, certo? Ou, tipo, coloca preço muito tabelado. E se isso acontecer aí na sua sorveteria? Se você caiu aí na sorveteria sem conhecimento, preferiu um fornecedor e tá aí, o que tem que fazer? Fazer estratégia para você vender mais. Aí, quando você tem estratégia para vender mais na sorveteria, você acaba ganhando em escala, entendeu? Se você está amarrado em um fornecedor que não te dá margem para trabalhar. Aí você faz estratégia para vender mais. E outra coisa, trabalhar o ticket médio na sorveteria. Permitir que você acabe lucrando em outros produtos diferentes na sorveteria. Isso vai fazer faz com que você tenha mais margem para trabalhar. Tá? E uma das coisas bem legal de ser um revendedor, que quando você é um revendedor, isso abre outras portas, que você vai ter tipo mais tempo para focar no estratégico da sorveteria, porque você não vai fabricar, você vai ter, como se diz, o custo fixo é um pouco menor também, porque você não vai ter custo ali com energia maior, certo? Então você consegue estruturar para ser um revendedor que ganha dinheiro. A gente tem alunos dentro do nosso acompanhamento que revende o sorvete, que é de franquia, e mesmo assim tem lucro. Por que eles têm lucro? Porque eles aplicam, igual eu falei,
o método, a precificação certeira, trabalha com um fornecedor de qualidade, um fornecedor que realmente atenda a sua demanda. Uma das coisas que a gente passou lá atrás é ficar em mão de fornecedor. Às vezes você precisa do produto, ele não tem, ele te dá um suporte que você precisa. Então, isso às vezes acaba como te sabotando no seu lucro, porque você depende desse produto para vender e às vezes não chega na sua mão. Então, isso tem que tomar um certo cuidado também. Quando for partir para um fornecedor, já conversa tudo antes. Você vai conseguir atender minha demanda aqui? Porque não tem coisa pior do que você ficar na mão de um fornecedor e ele não te fornecer o produto ali quando você precisa. Então, isso é um risco enorme. Só que, igual eu falei, o problema não é você trabalhar com fornecedor. O problema é você não trabalhar com margem de lucro, não ter um cardápio estratégico, ficar muito limitado ali nos produtos da sorveteria e também, né, não dar real atenção ali para aumentar o ticket médio desses produtos dentro da sorveteria. Ou também, né, o pior de todos, né, não ter estratégia para vender mais dentro da sorveteria. Vou abrir alguma perguntinha aqui. Arlete, o povo está trabalhando. Ó, Michele. Michele, vendo pote de 1 litro, compensa mesmo tendo uma margem muito menor? Ou um bom focar no peso ou por bola? Vendo pote de 1 litro, compensa mesmo tendo uma margem muito menor? Ou focar no peso ou por bola? Felipe. Então, Felipe, ó, por isso que eu falei que é tão importante o CMV global da sua sorveteria, certo? Porque daí um produto compensa o outro, entendeu? Aqui na nossa sorveteria, o pote também tem uma margem menor. O que a gente faz? A gente aumenta o ticket médio dele, embutindo outros produtos junto, certo? Isso faz vender mais. Então, quando você trabalha aí na sua sorveteria com produto de menos margem, você recompensa ele com outros produtos em mais margem. Daí você olha o CMV global da sua sorveteria, vê quanto que está certinho, aí ali você consegue ver, né, qual ponto que está o erro ali. É muito estoque, é produto com margem muito barata, ali você consegue estruturar. Ó, Júlia, consegue estruturar de forma estratégica. Então, vai depender do CMV global. Uma das coisas que eu falo que vender por peso dá muito lucro, né? Desde que você precifica todos os adicionais ali corretamente, o preço por balde certinho. Então, você dá uma alta margem de lucro no self-service, entendeu? Só que daí o CMV global tem que estar alinhado ali. O Rangel que vai saber explicar melhor para vocês. Oi, você me chamou a internet, travou. Eu respondi sua pergunta. Estou passando por isso. Fornecedor demora para entregar, falta de produto e quando chega ainda vem errado. Então, esse é um ponto de atenção para quem trabalha com fornecedor. Justamente isso, escolher um fornecedor certo para não te deixar na mão. Igual na Black Friday, a gente desenvolveu uma ação para uma aluna nossa que ela tinha, né, que trabalhar ali numa margem saudável dentro da sorveteria e conseguir fazer a ação para ter um retorno. E daí ela conversou com o fornecedor e o fornecedor foi super ali atencioso com ela, conseguiu negociar ali e ela conseguiu fazer a ação da Black Friday mesmo vendendo mais barato, pegando de revendedor e tendo lucro. Isso que é importante fazer. Então, quando você trabalha com um fornecedor certo, é ótimo. Atende ali sua demanda e consegue suprir sua necessidade. Deixa eu ver, quem mais? Tenho fornecedor hoje, eu compro caixa a 155. Quando eu coloco na balança, com meu preço de revenda fica 430. Como calcular essa porcentagem? Gente, só com o Rangel. Esses cálculos aqui a gente joga na planilha. Eu, por exemplo, jogo na planilha e calculo. Só que já dá para ver que deu uma alta margem de lucro aqui. Só que essa parte de precificação tem uma aula aqui no YouTube do Rangel. Depois você vai lá e vê lá que essa parte é com o Rangel. Mas já dá para ver que dá para lucrar aqui, ó. Só pelo valor que deu, 430. Então tá no preço bom essa caixa. Pra vocês terem ideia, aqui a nossa caixa de açaí tá 170. Então você tá pagando bem mais barato do que a gente revende aqui para o revendedor, entendeu? Tá barato essa caixa. Da onde que você é, Fábio? Esperar o pessoal. Então, pessoal, ó, igual eu falei, dá sim para lucrar na sorveteria, sendo revendedor. É uma das maneiras mais inteligentes aí para quem quer começar com pouco dinheiro na sorveteria, que não tem muito dinheiro para investir em maquinário logo de cara. Então, é uma das formas de vocês começar, é uma das formas de vocês conciliar a sorveteria com outro emprego, se tiver. Então, ou se você for trabalhar a partir só para o delivery no começo. Então, é uma das formas mais inteligentes de começar e gastar menos. E os cuidados que eu tenho que tomar? Igual eu falei na aula aqui, repetindo. Cuidado com o fornecedor, cuidado com o preço, cuidado com o mix de produto. Entenda para quem você está vendendo, certo? Organize a sua operação na sorveteria, a sua estrutura, para que vocês trabalhem
com mais margem de lucro e menos desperdício invisível, custo fixo menor. Então, organize tudo isso. Fazendo isso, vocês vão ter mais margem na sorveteria, mesmo sendo revendedor, certo? E daí, a partir do momento que você tem mais margem na sorveteria, sendo um revendedor, aí você começa a ter dinheiro para, né, investir na sua primeira máquina. Quem aqui tem vontade de começar a fabricar o próprio sorvete? Comenta aqui para mim. Quem tem vontade de começar a fabricar? Olha lá, Arlete tem, Joelma tem, Arlete urgente. Deixa eu ver. Nossa, saiu daqui do chat. Deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus. Aí, voltou. Saiu da tela aqui do nada. Aí, deixa eu ver. Roberto, já estou pesquisando máquina. Lidiane tem. Então, a maioria aqui tem vontade de fabricar. E eu falo para vocês que, a partir do momento que vocês começam revendendo, tem uma margem de lucro saudável na sorveteria, outro ponto principal é vocês dar o próximo passo. O próximo passo é o quê? A fabricação. Mas tudo tem que estar alinhado, você tem que ter uma boa receita, comprar a máquina certa. Então, é um passo a passo a ser seguido para aí sim você fazer o próprio sorvete. Eu sei que todos que estão aqui, né, começaram do jeito que deu, começaram revendendo. Só que, igual eu falei, né, revender dá para lucrar assim na sorveteria, desde que vocês tomem, né, conta disso primeiro. Então, revender é uma entrada, né, segura ali para a sua sorveteria, desde que vocês tomem esses cuidados que eu falei aqui, né, e sem fazer loucura, né, ninguém vai revender da forma incorreta, igual eu falei para aqui. O problema é que, às vezes, o revendedor, ele não toma esses cuidados que eu falei aqui, que é erro na precificação, custo fixo muito alto na sorveteria e acaba deixando muito dinheiro na mesa, acaba deixando de lucrar na sorveteria. E quando você revende, se você tiver um produto bom, produto com margem, e saber escalar isso, dá para você lucrar na sorveteria e também sobrar dinheiro para você começar a investir em máquina. Quem que está aqui que sonha em ter a máquina, igual eu falei, que sonha começar a produzir, então a partir daí você começa ter mais dinheiro, precificação correta, o controle financeiro, estratégia para vender, aí sim começa a sobrar mais lucro no seu bolso para você investir aí na parte da produção da sua sorveteria. E eu vou falar para vocês que a parte da produção não é difícil, é um passo ali a mais que você vai dar na sua sorveteria e vai fazer você ter mais margem de lucro, igual eu falei, de 20% ali de margem saudável vai para 35%, então dá para ter mais lucro na sorveteria sendo um fabricante também, entendeu? Então, se você está aí preso na operação da sua sorveteria, se você quer ter mais margem de lucro trabalhando do jeito certo, igual eu falei na aula da Semana da Sorveteria, a gente está com vagas abertas para o nosso treinamento de sorveteria descomplicada. Quem aqui está acompanhando o nosso treinamento ou já garantiu sua vaga? Comenta aqui para mim, que eu quero saber. A Arlete já fez uma reunião, a Jéssica fez uma reunião com ela, muito bom, né, Arlete? Muito bom. Então, a gente está com a oferta do treinamento Sorveteria Descomplicado, e lá dentro do treinamento a gente vai ensinar, igual eu falei aqui, montar um cardápio estratégico, certo? Sou revendedor. Como eu faço para montar um cardápio estratégico que realmente gera lucro na minha sorveteria? Eu sou revendedor, mas eu quero organizar a minha operação para sobrar mais dinheiro no final do mês, organizar o financeiro para realmente ver lucro no bolso no final do mês. A gente também auxilia nessa parte para realmente, igual eu falei, faturar 30 mil do jeito certo, com lucro. Para quem estava acompanhando o evento da gente, a gente sabe, a gente falou muito isso no evento. Porque daí, a partir de lucro, você precisa de lucro. Se você quer fabricar na sua sorveteria, se você quer investir em máquina, você precisa ter retorno da sua sorveteria, para ela se pagar, entendeu? Então, às vezes, o problema não é revender o sorvete, é o lucro que está abaixo, é o jeito de trabalhar que está errado. Às vezes, corrigindo algum passo aí, por exemplo, na precificação certeira. Quando você faz uma precificação na sua sorveteria, começa a sobrar mais margem para você fazer investimento, entendeu? Para quem está acompanhando aqui a gente, esperando terminar aqui para ir para as aulas. Muito bom, a Lidiane. Lidiane já é nossa aluna, Lidiane. Comenta aqui para mim. Estou acompanhando o pessoal lá, colocando os alunos novos no grupo. Então, lá, dentro do treinamento, a gente vai ensinar como ser um revendedor com lucratividade no bolso, sobrando margem, para você dar o próximo passo, que é a fabricação. A partir do momento que sobrar mais margem de lucro no seu bolso, você começa a partir para os outros meios para lucrar mais na sorveteria, que entra o passo da fabricação. Mas eu não quero fabricação, quero continuar como um revendedor. Tudo bem, desenvolve estratégia para atrair mais clientes, aumentar o fluxo de demanda na sorveteria e trabalhar com mais margem de ganho, né? Deixa eu ver aqui. A Lidiane, entramos na mentoria. Muito bom, Lidiane. Muito bom, pessoal. Mais alguma perguntinha? Só vou compartilhar aqui com vocês um negócio.
Então, pessoal, se vocês querem ser um revendedor com alta margem de lucro, desenvolver o cardápio estratégico para a sorveteria de vocês e desenvolver ações de venda que realmente traz dinheiro para o seu bolso, a gente está com o treinamento Sorveteria Descomplicada com as vagas abertas para vocês e com um bônus especial para quem entrar hoje até 11h59, igual eu postei lá, vai ganhar uma aula do algoritmo do iFood, certo? Sem contar que a gente vai fazer um desafio de 30 dias, onde que a gente vai implementar um método junto com vocês. Pegar na sua mão realmente e implementar junto com vocês, com os outros mentorados, e em 30 dias, certo? A gente vai dividir ali, conforme o calendário ali semanal, para a gente estar executando o método para vocês ter lucro mais rápido, ver o faturamento aumentar de forma mais rápida. Deixa eu só ver que o pessoal está entrando. Já está acabando a aula, o pessoal entrando. Mas vamos lá. Então, o treinamento, você vai ter um acompanhamento ali no quadro de função para você organizar sua rotina, mesmo sendo um revendedor para você ter mais tempo, a precificação inteligente, a tabela inteligente para você aprender a precificar da forma certa, vai aprender a controlar os desperdícios invisíveis na sua sorveteria e lucrar mais, mesmo sendo um revendedor, certo? A planilha de fluxo de caixa, que a gente usa para organizar entrada e saída, e também controlar o CMV global da sorveteria, os custos fixos. Então, lá dentro a gente vai ensinar certinho para que serve essa planilha. A ferramenta termômetro do ponto. Por que termômetro do ponto? Aqui você vai avaliar o potencial de ponto da sua sorveteria. Se você não tem um ponto, você vai ver e analisar o ponto que você vai abrir, se é um ponto que tem potencial ou não. Se você já tem sua sorveteria em um ponto, você vai ver o quão bom ele é, porque aqui você vai medir a temperatura dele e vai entender se ele está numa localização boa. Seja para você que é fabricante ou revendedor. Uma das coisas que manda muito para você ter mais lucro na sua sorveteria é você estar num ponto estratégico que realmente o cliente te vê, entendeu? Então, aqui você vai analisar o seu ponto e também tem essa ferramenta, ela dá ali ações para você se destacar da concorrência. E também a tabela de venda turbinada. Essa aqui é uma ação que só de aplicar ela, uma aluna nossa já teve 500 a mais de faturamento. Então, isso aqui é muito importante mesmo. Sem contar, né, que dentro do treinamento você vai aprender a organizar sua rotina, sair do caos da operação, ganhar tempo mesmo sem equipe. Se você trabalha sozinho ou com a sua esposa aqui, você vai ter mais tempo organizando sua rotina, identificar e cortar os desperdícios invisíveis da sua sorveteria, separar as finanças pessoal e da empresa. Ah, mas eu não tenho empresa, não tenho CNPJ. Gente, esse aqui é as finanças da sorveteria. Mesmo que você tenha ou não tenha CNPJ, você vai aprender a separar tudo. E por que é tão importante separar? Porque é aqui que realmente você vai ver lucro na sorveteria. Enxergar o lucro real sem achismo. Precificar corretamente para trabalhar com mais margem e criar produtos estratégicos para aumentar o faturamento. Certo? Aqui entra um ponto muito importante, igual eu falei, trabalhar no seu cardápio de forma para aumentar o ticket médio usando o método Rei Leão. E aqui também aproveitar mais, né, os finais de semana, data comemorativa, para realmente fazer ações para lucrar mais dentro da sorveteria. Transformar o movimento do movimento da sorveteria em dinheiro no caixa. Por quê? Porque não adianta nada você fazer ações na sua sorveteria para vender mais, mesmo sendo revendedor, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque não adianta lotar a sua sorveteria se você não está lucrando, se não está sobrando dinheiro no final do mês, se as contas não fecham. Então, você vai atrair um monte de cliente e não vai sobrar dinheiro no seu bolso. Então, a gente sempre fala isso. Movimento na sorveteria não é sinal de dinheiro no caixa. Se você não reajustar a precificação, ter uma operação ali saudável, não adianta fazer ações de venda que não vai dar bom. Aí, igual eu falei, o bônus, que é o desafio dos 30 dias, para você aplicar as ferramentas ali junto com a gente. A gente vai ter aulas ali para a gente sentar junto e desenvolver as ações online junto com os outros alunos para você aplicar o método junto com a gente. Por isso, o desafio para você chegar num faturamento maior, mais rápido, certo? E do jeito certo, igual eu falo, né? E uma das coisas também que ajuda muito o desafio, porque às vezes o sorveteiro, quando ele tá sozinho, às vezes ele fica meio perdido, ou às vezes ele fica, não é que perdido, é meio desanimado. Ah, mas quando o pessoal tá tudo em equipe para alcançar os 30 mil, e o pessoal tá tudo junto no mesmo objetivo, aqui chega muito mais rápido. Por isso que a gente desafio, porque ali você vai estar junto com os outros alunos, a gente vai aplicar o desafio dos 30 dias, um método junto, e ali, né, você vai ter mais direção, clareza, orientação, junto com os outros alunos também, certo? E também, né, a gente colocou aqui, para quem entrar no treinamento, mas hoje, né, até às 11h59, a consultoria não, a aula do algoritmo do iFood que serve para qualquer delivery, entendeu? E também uma sessão
estratégica, individual. Essa sessão é individual, para a gente fazer um diagnóstico da sua sorveteria. Isso aqui é exclusivo, gente. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam. Então, deixa eu só voltar aqui. E lembrando que o treinamento, ele está por, se eu só ver aqui, 697 ou 12 vezes de R$ 72,09. Então, para quem quer ter um direcionamento claro, ter mais tempo, trabalhar com mais organização na sorveteria, mesmo sendo um revendedor, o treinamento é ainda mais para você. Porque aqui a gente vai ajudar você a precificar o seu produto, ajudar você a organizar o seu cardápio de forma estratégica que funciona e também criar ações de venda junto com você que realmente dá resultado, certo? Para quem quer entrar no nosso treinamento e fazer diferente e lucrar mais na sorveteria em 2026, junto comigo e com o Rangel, eu vou deixar o link aqui para vocês. Deixa eu só comentar aqui. Lembrando que o treinamento é 1 ano para você ter o acesso a todas as aulas, o acompanhamento com suporte no WhatsApp, certo? Mais os bônus que a gente falou aqui. E eu tenho certeza que vai ajudar muitos vocês. Se vocês, o objetivo de vocês é fabricar o próprio sorvete, aqui você vai trabalhar em cima, né, para que sobra mais lucro para vocês dar esse próximo passo aí na sorveteria de vocês, tá? Deixei o link aqui. Para quem quer entrar agora, garantir sua vaga, aproveitar o bônus hoje até às 23h59, o bônus da aula do iFood. Alguma pergunta, gente? Eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Ficou claro, gente, o que eu falei aqui? Muito bom. Ansiosa para o desafio. Muito bom, Lidiane. Lidiane é aluna, né? Lidiane entrou agora. E eu tenho certeza que esse desafio, ele impulsiona demais. Por isso que a gente gosta de fazer desafio. A gente faz desafio dentro da mentoria e também dentro do curso, justamente por isso. Porque quando você está ali englobado num monte de sorveteiro que está em busca dos 30 mil e todo mundo quer aplicar e todo mundo está com sangue no olho, fazer esse desafio é maravilhoso. Porque você pega ali como objetivo e aplica. Porque às vezes você fica, deixa depois. Depois eu faço. Não quero fazer agora. Não tem tempo. Às vezes isso dá uma esfriada. Agora, quando você está ali focado em ter resultado e chegar nos 30 mil rápido, do jeito certo, você vai, aplica junto com todo mundo, teve dúvida, já tá ali junto, então é muito importante. Sem contar que o desafio a gente vai fazer por 30 dias, depois a gente vai subir essas aulas na plataforma, você vai poder rever quantas vezes quiser as aulas do desafio e, né, aplicar aí quantas vezes precisar na sorveteria, né, do jeito certo. Só que tem um porém, a aula do bônus, do delivery, é somente hoje para quem entrar às 23h59, e a gente não vai disponibilizar depois para quem não entrar até esse horário. Joelma, muito claro, obrigada. Amei a aula, muito obrigada. Muito obrigada, melhor aula sem enrolação. É isso aí, gente, esse é o ponto. Entrei hoje e estou animada para o desafio. Isso mesmo. Esse desafio é muito bom, gente. Tira qualquer sorveteira aí do modo sobrevivência. Entrei hoje pela manhã. Muito bom, Roberto. Quem aqui está em dúvida ainda se o treinamento de sorveteria descomplicada é para você? Tem bastante alunos novos aqui, fiquei muito feliz, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já vai marcar a nossa data da aula, da primeira aula de boas-vindas, mas já estou dando uns boas-vindas antecipadas aqui para vocês. Tenho certeza que esse sorveteiro que decidiram dar esse próximo passo com a gente, com o nosso acompanhamento, vai ter muito resultado. Quero fazer live lá no nosso Instagram, contando o resultado que vocês vão ter, gente. Quero fazer live junto com vocês. Quem aqui topa fazer uma live comigo, contando os resultados depois? Quem entrou agora no treinamento de sorveteria descomplicado? Roberto, Felipe, quem mais que eu vi aqui? Lidiane, bora, Arlete! Muito bom, gente. O Fábio, Arlete, muito bom, gente. Olha, o pessoal topou. Eu também, vai ser muito bacana a gente fazer uma live junto lá, contando os resultados que vocês vão ter. Joelma, eu topo, se eu não fechar a minha sorveteria antes. Não, Joelma, aí não. Entra pro treinamento que a gente vai te ajudar. Você não vai fechar suas portas, menina. Bora entrar no treinamento que eu tenho certeza que a gente vai fazer estratégia lá para você vender mais na sua sorveteria. Tá difícil. Realmente, pessoal, tá difícil, mas não vamos desistir, gente. A gente falou lá na aula 1, na aula 2. Bora cuidar do que Deus te deu. Arlete, vocês são a luz no fim do túnel. Eu acredito muito nisso, gente. A gente tem um propósito aqui e eu tenho certeza que a gente vai fazer junto e, né, vai fazer vocês alcançar os 30 mil muito mais rápido. Muito mais rápido que foi pra gente lá. Sandra, o treinamento é diferente daquele que eu participei? Sim, Sandra. O treinamento foi todo regravado, com aulas novas. A gente pegou todas as dificuldades dos nossos mentorados para alcançar os 30 mil de faturamento ali. Quais foram as dificuldades que eles mais tinham? A gente foi mapeando e, conforme a gente foi mapeando, a gente foi vendo as dificuldades e foi solucionando esses problemas, né? Aí a gente foi desenvolvendo ferramentas mais eficazes, mais estratégias. Então, foi tudo regravado. O que você participou foi a Operação Degelo. A Operação Degelo foi só o desafio. Esse treinamento
completo para você sair do modo sobrevivência e alcançar os 30 mil do jeito certo. Eu estou tentando arrumar um jeito para participar do treinamento. Bora, Joelma. Dá um jeito aí, menina. Eu tenho certeza que vai dar certo. Postei lá, gente, só fazendo 8 moreninhas, você já consegue pagar a parcela mensal da 8 moreninhas que você vender a mais na sorveteria, já consegue pagar a parcela do treinamento. E eu tenho certeza que muito sorveteiro fecha as portas, não é porque revende. Não é porque eu conheço um sorveteiro que fabrica que também não tem margem de lucro. Sorveteiro que vende 700 mil por mês, mas no final do mês as contas não fecham. Tem aluno nosso que vende 30 mil por mês e lucra mais do que, às vezes, um que entra na mentoria ali de cara, que fatura 700 e não lucra isso. Então, não é o faturamento que importa, é a margem de lucro. Coloca isso na cabeça de vocês, é a margem quanto sobra no bolso, certo? E às vezes muita sorveteria fecha as portas ou fica no modo sobrevivência. Por quê? Porque não conhece o ponto que está, porque não sabe precificar, porque não sabe estratégia de venda, porque às vezes tem dificuldades que às vezes é simples de solucionar, mas ele não vê uma saída. E não é, igual eu falei, não é porque revende o sorvete. Não, tem como lucrar revendendo sorvete. Tenho alunos que lucra pra caramba, já está comprando máquina, revendendo sorvete. É o jeito que, né, trabalha, é o jeito que está organizado aí. Então, tem como solucionar esse problema. Eu revendo no momento, eu quero fazer moreninha, sou apaixonada. Muito fácil. E para quem entrar no treinamento, viu meus vídeos lá no Instagram, não sabe fazer moreninha, eu ajudo vocês dentro do treinamento para vocês aprender a fazer moreninha e pagar o curso. Eu tenho certeza que só as moreninhas que vocês fazem na sorveteria, vocês já vão pagar de cara a parcela do curso. Fora as outras estratégias de venda que tem lá. Venda, estratégia no delivery, para vocês aplicar na sorveteria. Realmente, as moreninhas ajudam muito. Sim, Ligimara ajuda mesmo. Eu tenho um monte de seguidor lá do Instagram que estão lucrando demais fazendo moreninha. Então, dá para lucrar. Sim, dá para você pagar o treinamento somente fazendo as moreninhas aí. Sem contar as outras estratégias que a gente tem lá no treinamento. Estratégia de venda turbinada, ações de caixa rápido. Porque eu sei que quem está no modo de sobrevivência da sorveteria precisa de estratégia de caixa rápido, precisa de dinheiro rápido. Não é tempo para perder. Cada dia que passa na sorveteria é uma conta que chega, um boleto atrasado e vai acumulando tudo. Então, a gente fez também ações de caixa rápido para aumentar o faturamento, sem contar as outras partes que a gente vai estruturar. Só de organizar a precificação aí na sua sorveteria, um cardápio estratégico, isso já muda completamente o cenário. Comecei a fazer moreninha assistindo o seu vídeo e foi um sucesso. Não posso mais deixar de faltar aqui na minha sorveteria. Isso mesmo, pessoal. Bate muito com aquilo que eu falei. Tem muitos sorveteiros que dão feedback praticamente diariamente. O meu vídeo viralizou e eles estão fazendo e estão lucrando. Então, imagina, se você está lucrando, fazendo com uma dica lá, gratuita nossa, e com a gente segurando na sua mão, dando um acompanhamento ali no grupo dos alunos, fazendo o nosso desafio. A aula do algoritmo do iFood, só o algoritmo do iFood, isso já vale uma nota, gente. Uma nota mesmo, só o tanto que aumenta mais as vendas no seu delivery, vocês não têm base. A gente foi aqui de 70 avaliação na plataforma para 330 avaliação em 2 meses, nem 2 meses. E o que a gente fez isso? Estratégia. A gente faz lá uma estratégia simples, que às vezes o sorveteiro não vê, mas que dá um baita resultado. Sem contar a precificação também na plataforma, trabalhar mais canal de venda para atrair mais clientes para a sorveteria. Então, é várias coisas. Quem entrou no treinamento já está assistindo as aulas, já vai ter as aulas das boas-vindas e já vamos marcar o desafio para a gente colocar a mão na massa e ir rumo aos 30k por mês. Muito bom. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Vou encerrar. Gostei demais que vocês gostaram da aula. Simples, direto ao ponto. É top, top. E eu fiquei muito feliz de ver vários alunos aqui que entrou no treinamento de sorveteria descomplicada. Pode ter certeza que a gente vai se esforçar ao máximo também para dar um melhor nosso. Deixa eu ver aqui. Você tem aquele vídeo que comentou montando a torta de sorvete? Eu tenho mais para os mentorados, Sandra. Também quero a torta. Vou pensar, pessoal. Vou pensar se eu libero para o treinamento. Mas, se vocês se comprometer aqui comigo, eu posso até, né, liberar essa receita exclusiva aí da torta de sorvete para quem entrar no treinamento. Muito bom. Então é isso, pessoal. Pensa com carinho. Vou pensar. Vou ver seu nome lá, Joelma. Se entrar, né, eu libero para você e para os outros alunos. As aulas para tirar as dúvidas online vai ser só à noite? Depende, gente. A gente vai colocar lá a votação no grupo e o horário que ficar melhor para todo mundo. O Fábio colocou. E só que essas aulas tira dúvida, pessoal, vão ficar gravadas também. Se acaso você perder, é só pedir para a gente lá no WhatsApp dos alunos que a gente manda. E também tem um suporte no grupo dos alunos. Olá, Joelma. Que responsabilidade. Eu cliquei na sua mão, Joelma. Ó, se eu comprometer a entrar aqui, eu libero para os outros alunos também. Brincadeira, pessoal. Brincadeiras à parte. Estou muito feliz. Essa foi mais uma Quinta Milionária da nossa semana. Se ficou mais alguma dúvida, quem está com dúvida do treinamento, manda lá no direct do Instagram.
ou quem está no grupo da Semana da Sorveteria, chama o suporte lá. Ficou qualquer dúvida, a gente está aqui ainda com o carrinho aberto, esperando vocês. Tenho certeza que é uma ótima oportunidade para vocês. Olha, falar essa parcelinha aí, esse valor que a gente fez do treinamento, isso, quando você aplicar o que está lá dentro, e você vai ver o baita resultado que você vai ter, essa parcelinha vai ficar pequena para você. Tenho certeza que isso aqui não vai fazer nem cosca no seu bolso, tá? Muito boa noite, pessoal. Essa foi mais uma quinta milionária da nossa semana. Parabéns aos alunos aí. Eu espero vocês dentro do treinamento de sorveterias complicado. E quem está em cima do muro, bora sair em cima desse muro. Vocês não querem lucrar mais na sorveteria? Não quer alcançar os 30 mil do jeito certo? A gente está aqui. A oportunidade está na sua mão. É só você partir para cima e abraçar. Eu falo para vocês, prejuízo vocês não vão ter. Entendeu? É lucro, é 2026 diferente para a sorveteria. A gente está aqui para ajudar vocês. É só chamar, é só chamar. Muito boa noite, pessoal. Essa foi mais uma quinta milionária. Deus abençoe.